Gente que faz hoje com o programa Doce. Nós vamos falar de chocolate. Empreendedorismo em chocolate. Mas não um chocolate comum, um chocolate especial, feito com uma série de cuidados especiais. Para falar sobre isso, nós estamos com o Bruno Lazevicius. Tudo bem, Bruno? Tudo. Vamos lá, o que é esse chocolate Bean to Bar? Bom, o Bean to Bar, ele é uma definição ainda que não está muito fechada hoje no nosso mercado, né? Existe muita controvérsia, né? Inclusive a gente montou a associação Bean to Bar Brasil para poder delimitar um pouco melhor isso. Mas basicamente o Bean to Bar é aquele chocolate em que o produtor do chocolate adquire as amêndoas dos produtores de cacau ou de algum intermediário e aí processa em chocolate. Geralmente o chocolate comercial, ele não é, a empresa que produz ele não manipula o cacau, ela compra manteiga de cacau. Esse chocolate que a gente compra no supermercado não é assim? Não é assim, a empresa compra manteiga de cacau, compra o pó de cacau, a torta de cacau e aí reconstitui, aí põe leite. A gente não, para ser Bean to Bar, né, essa associação foi criada justamente nesse sentido de defender esse conceito de que para você ser um Bean to Bar, você tem que pegar a amêndoa e transformar ela em chocolate. Então não importa o tamanho. Então você tem empresas, desde empresas que produzem 50 quilos por mês, até empresas, no caso da associação, tem empresa que produz 2, 3 toneladas por mês. E também, se uma grande empresa resolver fazer dessa forma, também pode ser considerado Bean to Bar. O problema é que não existe uma regulamentação. A gente até está tentando, junto ao MAPA, né, aqui no Brasil, conseguir fazer uma regulamentação nesse sentido para proteger esse conceito. Bean to Bar porque é direto da castanha para a barra. Exatamente, direto a gente chama de amêndoa, né? No caso, o cacau é um fruto que tem a semente, quando ele é trabalhado, ele não é como uma fruta qualquer que você colhe do pé e já pode consumir ela. Então ele tem que ser processado, ele tem que ser fermentado, seco, para aí depois virar o chocolate. Então, quando a pessoa trabalha com essa amêndoa, né, que depois que ela passou por esse processo, né, é um processo de uns 15 dias entre você tirar ele do pé. É como o café, né? O café exatamente precisa ser processado. Você precisa secar, então é exatamente a mesma coisa. Como é que você chegou a esse gosto, a essa paixão, a esse tipo de chocolate? Bom, a princípio foi um acidente, literalmente, né? Eu sofri um acidente, uma ruptura de ligamento, eu tive que ficar 6 meses em casa, aí não tinha o que fazer, ganhei um chocolate da minha filha, um alfajor. Ela mandou o alfajor e mandou um pote de doce de leite argentino. Eu falei, pô, de repente isso é interessante, eu não tenho nada para fazer. Aí comecei a fazer engenharia reversa, né, do produto. Aí comecei a fazer o alfajor, né? Deu muito certo, assim, a princípio eu comecei com chocolate comercializado nos supermercados, né? Mas começou a dar certo, as pessoas começaram a se interessar. Aí nesse tempo que eu fiquei me recuperando, eu fui maturando a ideia de abrir uma empresa e trabalhar com chocolate. Mas você começou com chocolate comum, vamos chamar assim? Sim, eu comecei com chocolate comum, na verdade com confeito de chocolate, né? Então eu pegava chocolate, aí eu comecei a princípio comprar biscoito pronto, aí depois eu resolvi fazer o biscoito a partir do zero. Aí eu fui entrando no universo do chocolate. Eu tive acesso, aqui no Brasil hoje é mais difícil, mas há uns 8 anos, 10 anos atrás, você tinha a oferta de chocolates de vários lugares do mundo para você retrabalhar. Então você comprava uma barra de chocolate da África. Quando eu entrei em contato com esse chocolate para melhorar o meu produto, eu percebi que que não valia a pena eu misturar ele com uma outra coisa. Inclusive o alfajor é muito gostoso, tudo, mas eu falei, pô, tem um potencial nele sozinho. Aí eu comecei a fundir as barras e daí para chegar no Bean to Bar foi um passo. A minha filha, essa que me deu o presente, ela era publicitária, aí resolveu mudar para os Estados Unidos, especificamente na Califórnia que começou esse movimento, né? Que na verdade é uma retomada do chocolate antigo, né? O chocolate antigo ele é produzido desde 1700, né? Acho que o advento da máquina a vapor ele começou a ser mais refinado. Aí se fazia chocolate dessa forma Bean to Bar, então se pegava amêndoa, punha açúcar
e botava no moinho de pedra. Era menos comercial, né? Vamos chamar assim. Era muito mais artesanal, como ainda é. Era trabalhoso, por isso que ele não tinha escala. Aí, com o advento da industrialização, eles viram, não, vamos aumentar a quantidade de produção, porque também era um produto caro. Imagina uma especiaria lá, uma semente que é produzida na América do Sul, ter que ir para a Europa, né? Então, aí a forma que eles acharam de baratear foi fracionar, né? Quer dizer, fragmentar a produção, né? Enfim, aí eu falei, poxa, né, esse pessoal está retomando essa filosofia com um diferencial, porque o chocolate, como ele foi para a mão das grandes indústrias, pelo tamanho da operação, pelo custo da operação, pela inacessibilidade que você tinha se você quisesse comprar o cacau, era impossível de você, há uns anos atrás, estou falando quando eu comecei mesmo, né, era impossível de você encontrar alguém que te vendesse 10 quilos, por exemplo. Então, as empresas fizeram chocolate dessa forma, né? Mas tinha um pessoal que estava muito inconformado com isso nos Estados Unidos e recriaram as máquinas, só que numa escala menor. Então, uma máquina de indústria, ela produz 1 tonelada, 2, 3 por dia. Então, para você alimentar isso é impossível, né? Se não tiver um acesso a muita amêndoa. Aí esse pessoal adaptou umas máquinas domésticas que existiam, acho que até por influência dos ingleses. Os indianos, eles fazem muitas pastas, né? Então eles usam nas casas, né, com um eletrodoméstico chamado melanger, que é um moinho de pedra. Em vez de ser um liquidificador, como a gente tem costume de usar, Sei. é um moinho de pedra que recebeu um motor elétrico, né? Porque essa invenção melanger, ele foi, acho que se não me engano é francês ou suíço. Sei. E aí, acho que com essa influência inglesa na Índia, eles adaptaram uma coisa que era feita manualmente. E aí alguém teve essa cara, falou, pô, se isso aí é parecido com aquelas máquinas antigas que faziam o chocolate, só que faziam quantidade maior, pô, se eu jogar amêndoa, e aí foi o que deu certo. Aí começou todo um movimento nos Estados Unidos, por volta da final da década de 90, né, virada dos anos 2000, que aí chamou o Bean to Bar. Então, na verdade, esse chocolate não é uma coisa tão nova, ele é uma retomada dessa forma de produzir. Com a vantagem, né, que a gente hoje já tem esse movimento já entrou dentro de uma onda que vinha junto com ela a valorização de regiões de café, de vinho. Então juntou esse movimento, né, de fazer o chocolate artesanalmente com essa pegada de procurar origens, de procurar sabores. Porque assim, quando você faz uma quantidade muito grande de qualquer coisa, né, se você pegar um alimento, falar, olha, eu vou fazer um almoço para 4 pessoas. Você pega o melhor chefe de cozinha que você tem, os melhores ingredientes. Agora vai tentar fazer esse mesmo almoço para 300 pessoas, com o mesmo chefe, com os mesmos ingredientes. É impossível de ter a mesma qualidade. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, foi essa articulação dessa forma antiga de fazer com esse conceito novo, né, de valorizar a origem, valorizar sabores, o aspecto sensorial e as diferenças, né? A indústria tem um problema, como eles precisam juntar muita coisa, eles acabam homogeneizando. Então eles aplicam torras altas, como acontece no café, alguns insumos químicos para padronizar. Já a gente não, como a gente tem essa pegada de experimentar, ter sensações diferentes, conhecer lugares diferentes, o alimento acaba sendo uma porta, né, de acesso para essas regiões, para essas culturas diferentes. Então, foi essa feliz articulação. Aí eu estava lá nos Estados Unidos, conheci esse movimento, fiquei encantado. Aí comprei uma máquina, né? Era uma máquina relativamente acessível, né? Trouxe aqui para o Brasil. Só que demorou 6 meses para eu conseguir um cacau. Inclusive o primeiro cacau que eu consegui... Você não conseguia comprar? Não conseguia. Aí aos poucos, eu encontrei, por incrível que pareça, meu primeiro cacau na rua. Eu vendendo esse chocolate que eu fazia com material belga e francês que eu remodelava, né? Eu fazendo entrega num empório, eu encontrei um francês que estava saindo, que estava vendendo amêndoa de cacau. Aí eu fui atrás dele na rua, falei, o que é isso? É amêndoa de cacau. Eu produzo na Bahia. Eu falei, aí foi a primeira compra realmente do... Você encontrou uma pessoa que produzia exatamente naquela... E foi muito engraçado, porque ele estava há 15 anos no Brasil, só que ele fazia o quê? Ele cultivava o cacau, aí fazia todo esse processo pós-colheita, fermentava e ia vender. Então vendia no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas como snack, não como chocolate. Inclusive foi engraçado, porque eu fiz o primeiro chocolate do cacau dele, ele ficou até chorou quando ele viu, porque ele falou, pô...
há 15 anos eu estou aqui trabalhando com isso e nunca consegui transformar ele em chocolate. Só que aí, assim, foi uma surpresa muito boa, o cacau era muito bom, porque tem o francês, eles têm uma cultura, né, que valoriza muito a questão sensorial. Então, eu até brinco, né, que eu encontrei lá na Bahia, né, esse cara era da Bahia, né, foi aqui que eu encontrei, mas ele tinha a propriedade na Bahia. Sim. É o sul da Bahia, né, sul que é da o forte Bahia, de produção de cacau. Mas o interessante foi que aí ele tinha outros amigos que também eram franceses, que vieram para o Brasil e tinham essa pegada. Então, foi uma experiência muito boa, né? Só que, assim, foi muito triste, porque logo depois ele abandonou o país. Ele teve uma questão com a família dele, ele teve que voltar para a França, e aí quem ele deixou cuidando da fazenda já não conseguiu mais fazer com a qualidade. Então, o meu primeiro chocolate foi muito bom, eu fiquei animado. Falei, poxa, eu vou conseguir, na primeira tentativa já saiu essa qualidade. Aí comecei a ter as decepções, aí me abriu também, por conta dele, me abriram outros caminhos, né, outros contatos. Aí encontrei também 2 outros franceses, um pouquinho depois, que tinham essa mesma pegada de produzir com qualidade, mas até chegar nesse ponto foi muita decepção, porque as empresas, quando elas fazem o cacau para a indústria, como você tem que misturar muitas origens, então, às vezes um produtor não consegue, imagina uma fábrica que processa 3, 4 toneladas por dia, você vai um mês de 120 toneladas por mês. Sim. Então, é impossível um produtor ter toda essa produção. Então, o que eles fazem? Eles misturam várias origens e aí a mágica, né, que a indústria faz, a indústria tem um chocolate bom, então a gente tem chocolate, sem dúvida, né, as grandes indústrias. Só que eles investem muito no processamento. Então, eles têm que padronizar a matéria-prima, então eles têm que, às vezes, descaracterizar os sabores originais, tirar a acidez, aí bota baunilha, bota algum outro aromatizante. Então, eles criam um produto que perde as suas características originais. Então, a gente, quando foi a busca de cacau, encontrou esse cacau que era mal fermentado, que não tinha um padrão de qualidade. Então, mas eu falei, não, é possível, se eu conseguir uma vez... Sim. É possível de ser conseguido Talvez de novo. Ajudando, orientando eles a como Exatamente. Só que a gente, por outro lado, a gente tem muito pouca experiência. Na verdade, eu era de outra área, né? Eu era da área de audiovisual. Então, estava entrando nessa questão da gastronomia, né? Do trabalho com alimentos. E aí é um passo ainda maior, você ir para a agricultura. E a agricultura é bem complexo, né? Então, me motivou a ter um contato mais próximo com esses produtores. Então, logo depois que eu comecei a ter os primeiros contatos, aí já facilitou tudo, aí eu já fui recebido, então aí eu já consegui contato com pessoas que tinham interesse de entrar nesse mercado. Então, aí as coisas, no período de 1 ano e pouco assim, foram se modificando. Mas mesmo assim, tinha dificuldade porque a gente... Tem um detalhe também interessante disso, né? Diferente de outras áreas que você tem já as coisas muito bem definidas. Então, o café você já tem todo um sistema de qualidade definido, de preço, de mercado, né? No caso do vinho você tem isso também. No caso do chocolate não existe, então existiam as empresas que definiam o padrão de qualidade pelo preço, né? Assim como eu expliquei, o material em geral é bom, ele é agradável, ele agrada o público, né? Porque senão as empresas de chocolate não teriam tanto faturamento, só que eles padronizam, então eles acabam matando as características. E a gente, para conseguir aproveitar essas características, não encontrava o produto da forma que a gente precisava. Certo, então, foi um caminho bem longo, pela dificuldade que a gente tem de entender o ciclo da natureza, o ciclo da agricultura. É um outro mundo, a gente tem as coisas muito controladas quando você está numa fábrica. Então, você tem lá os padrões de sanidade, de produção. Sim. É fácil, só você seguir lá o protocolo, você vai ter um produto... Se você Mas na agricultura você não depende só da boa intenção, você depende do clima, da terra, dos cuidados. E de fatores que a gente até hoje ainda não controla, né? Então, hoje, a gente teve que se organizar, né, para conseguir cacau bom, teve que fazer essa parceria, só que é uma parceria assim, que a gente precisou de um outro elemento para conseguir articular. Aí numa feira em Belém, essa ONG Solidariedade, é uma ONG holandesa que faz um trabalho na Amazônia em cima de assentamento que quase todos os assentamentos no Brasil não deram certo, porque
as pessoas são colocadas nos lugares, não tem Sim. dinheiro, não tem informação. Então, o que acontece? Uma grande devastação. Então, no caso desse assentamento chamado Tuerê, foi assim, um dos maiores. Esse assentamento é onde? É no Pará, ele fica a uns 200 quilômetros da Transamazônica. Então daqui a pouco você vai contar essa história dessa parceria com esse assentamento para a produção desse tipo especial de chocolate, vamos chamar assim, um chocolate mais cuidado, mais elaborado, né? Que é o Bean to Bar. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa aqui com o Bruno Lazevicius da Casa Lazevicius. Gente que faz, volta já. O Gente que Faz hoje está falando de chocolate, empreendedorismo nessa área, não um chocolate comum, mas um chocolate especial, o Bean to Bar. E a gente está conversando com o Bruno Lazevicius, que se especializou nisso há quanto tempo já, Bruno? No Bean to Bar vão fazer 8 anos. 8 anos. O Bruno contou no primeiro bloco um pouquinho de como é que ele se apaixonou por esse assunto e por esse tipo de chocolate. E agora estava iniciando a conversa com a gente no aspecto de como isso se transformou num negócio. E ele falava de uma parceria com um assentamento sem terra, é isso? Isso, exatamente. Foi lá que você começou a achar o teu cacau de qualidade? Sim. Foi onde a gente teve, assim, começou a ter os melhores resultados. Foi uma ONG que tinha um trabalho, e isso fez a diferença, porque a gente tentou antes diretamente com o produtor, mas como eu coloquei, a gente não tem expertise. E assim, a gente de vez em quando vai para as fazendas, é importante conhecer quem produz tudo, mas a gente não tem expertise não tinha expertise auxiliar nesse sentido. E o próprio conceito de qualidade, a gente, nesse começo, era muito nebuloso. Então a gente tinha, assim, referências externas, né? Então hoje essa questão mudou. Com a parceria, o que foi diferente? Essa ONG, eles fazem um trabalho baseado em assistência técnica rural. Então eles têm um trabalho de melhoria da produtividade, no caso específico, né, como é um assentamento que criou um impacto ambiental negativo, de reconstruir a natureza que foi devastada pela má prática, né? Então, assim, imagina as pessoas sem conhecimento, sem dinheiro, o mais fácil é você botar fogo, transformar em pasto. Só que aí eles viram que o pasto não funcionava tão bem. O cacau foi uma ótima alternativa, porque o cacau ele trabalha em consórcio muito bem com outras culturas. Então, foi a oportunidade de reconstituir a floresta. Então, onde você faz isso, você recupera a floresta e junto você tem o cacau. Então, eles estavam com esse trabalho. O cacau pode ser produzido junto com outras árvores? Sim, ele inclusive, não é só a maneira de produzir ele. Hoje já existe um movimento do grande agro nesse sentido, que aí trabalha ele como uma cultura independente sozinha. Mas, do ponto de vista ambiental e mesmo do ponto de vista de resultado, a gente acredita muito, a gente chama de cabruca, né? Que é esse cacau que ele é cultivado, ou sistema agroflorestal, que ele é cultivado dentro de um outro sistema, de uma floresta, por exemplo. Então, é o habitat natural do cacau, esse sistema, porque o cacau é nativo da Amazônia. A Amazônia é basicamente floresta. Então, o cacau convivia, né, desde o seu princípio, com outras espécies. Então, a gente acredita que ele se dá muito bem, o resultado é muito interessante do ponto de vista de sabor, né? O melhor cacau do mundo é o brasileiro? Olha, você pode ter o melhor cacau do mundo em qualquer lugar. Cada cacau é diferente do outro. Isso que a gente aprendeu nesse tempo, né? Então eu também fiz muitas viagens para Peru, Equador, esses países que são tradicionalmente famosos por produzir cacau de qualidade, que eram considerados os melhores cacaus do mundo pelos europeus que faziam o chocolate. Então quando você vai para esses países, eu cheguei a pegar a amostra de cacau, fiz chocolate com eles, né? E o que eu achei? O que eu cheguei à conclusão? Tem cacau bom e tem cacau ruim. Aí eu falei, pô, é parecido com aqui. Eu também encontrei cacau bom e cacau ruim. Só que eles estão alguns anos mais adiantados do que a gente. O Brasil teve uma situação assim muito peculiar. O maior produtor de cacau do Brasil é a Bahia, né? Assim, o cacau começou, ele é nativo da Amazônia, de uma região lá do Alto Amazonas, fronteira Brasil, Equador, Peru. Ele foi trazido, a princípio, pelos portugueses para a região de Belém, no Pará, só que não deu certo o ciclo, aí desceu para a Bahia. Da Bahia ele pegou, né? Então, a princípio, o cacau teve um sucesso muito grande nesse lugar, na Bahia. Mas
a vocação dele acabou sendo o cacau para a grande indústria. E também existia meio que um protecionismo. Tem aquelas histórias dos coronéis. O pessoal da Bahia fica até meio chateado, porque é verdade. Os livros do Jorge Amado. Exatamente. Nem todo mundo que planta cacau era coronel, isso é a realidade. Então você tinha produtores familiares, inclusive 90% da produção de cacau no Brasil é feita por produtor familiar, né? Então tem produtor grande, só que os coronéis eles faziam uma proteção, um pouco que o Jorge Amado retratou, eles dificultavam a entrada de parceiros estrangeiros, então eles só podiam comprar o cacau. Então isso meio que segurou um pouco, né? Eles só podiam vender, eles não podiam ser donos de propriedade. Então isso acabou atrasando um pouco o Brasil nesse sentido. Então o Brasil acabou sendo um fornecedor de cacau para a grande indústria. Então o cacau brasileiro tinha uma qualidade melhor do que tinha há um tempo atrás, que teve uma doença chamada vassoura de bruxa, mas ele era composto com outros cacaus desses países. Era um blend. Era um blend, né? Então eles punham alguns cacaus melhores. E aí eu descobri isso, que eu posso ter o cacau bom em qualquer lugar do mundo, né, desde que ele seja bem trabalhado. Então, aí todo o nosso esforço, né, aí em parceria com essa ONG, eu também saquei que o movimento não era a gente querer resolver sozinho o problema, era articular. No caso, foi com essa ONG, depois fizemos... Como é que você achou essa ONG? Eles acharam a gente, porque eles queriam, assim, aumentar a produtividade, só que tem um problema, pequeno produtor tem dificuldade para aumentar a produtividade, tem que agregar valor. Então, agregar valor é uma saída para o pequeno produtor ter uma renda maior. Então, aí foi esse movimento que deu super certo, tanto que a gente conseguiu, a gente está já há uns 6 anos, né, com esse projeto, né? Comprando o cacau deles. Comprando o cacau deles e trabalhando assim, eles mandam cacau, a gente avalia, agora a gente também entende um pouco mais sobre os defeitos e qualidade, então a gente até ajuda o técnico a interferir no trabalho do produtor. E a partir daí você decidiu começar a vender esse chocolate que você produzia? Quando a gente fez a empresa já era o objetivo vender, só que tinha aí o desafio do mercado, que não estava preparado, o chocolate também não era tão bom como ele está hoje, por conta dessa falta de desenvolvimento, né, de qualidade, que como eu expliquei, se você fizer tudo certinho e se você souber escolher, porque o grande segredo do cacau é a escolha, então não adianta você querer fazer bem, você tem que saber escolher. Então, esse foi o pulo do gato que a gente deu. Então, quando a gente conseguiu isso, esse cacau hoje ele é premiado em vários concursos de chocolate internacional. Um produtor desse projeto que eu te falei lá do Tuerê, ele foi premiado como o 2º melhor cacau do mundo num concurso chamado Cocoa of Excellence, que a premiação é no Salão de Chocolate de Paris. Então, ele ficou entre os 50 melhores e ficou depois o 2º melhor da América do Sul. Mas é interessante agora, do ponto de vista do empreendedorismo que você está contando, porque não deixa de ser uma lição para empreendedores de outras áreas. Então, por exemplo, aquele empreendedor que quer fazer queijo, ele tem que buscar o melhor leite, mas ele pessoalmente tem que buscar isso, ele pessoalmente vai ter que estudar e encontrar esses melhores insumos, não? Sim, no caso da nossa cadeia, vamos falar de cadeia produtiva, né? É uma cadeia produtiva nova, né? Assim, não é tão nova do ponto de vista histórico, mas para o nosso mercado é uma coisa nova. Como as coisas não estão prontas, você não tem fornecedor. No começo você não tinha nem máquina. As máquinas, como eu expliquei, elas eram adaptadas de equipamentos... Elas são importadas hoje ainda? Não, hoje já tem uma indústria nacional, mas na época você importava máquina da Índia, aí você usava para quebrar o cacau, você usava um extrator de fruta, enfim, todo mundo teve que adaptar. O forno de fazer de torrar o cacau era aquele forno de fazer biscoito, forno de confeiteiro. Então a gente teve que, no caso do nosso segmento, e ainda está nesse processo, então a gente teve que primeiro conseguir produzir. Então o desafio foi conseguir cacau, depois ter máquina, né? Agora a gente está na fase de organizar as indústrias, então as empresas agora estão crescendo. Você tem vários concorrentes já nesse mercado? Temos, só a Associação Bintubar Brasil, ela tem 60 associados do Brasil inteiro. Mas a gente crê que talvez produzindo chocolate nesse conceito tem umas 180 empresas, 200 Uau, bastante. do Brasil, né? E onde se acha esse chocolate? Onde Olha, se vende esse chocolate? Ele em geral, alguns até em supermercado, né? Mas em geral ele é produzido em pequenos, produzido em pequenas empresas e é vendido em empórios, em cafés, em locais de nicho, por conta
dessa operação. Então, às vezes o mercado ele não faz uma compra pequena, então às vezes é difícil. E quando você vende para um mercado grande, às vezes o produto demora para vender, aí você tem que trocar o produto. Tem toda uma política que o grande varejista funciona bem quando o giro é muito alto, quando o ticket é menor, né? Então, no nosso caso, às vezes um negócio mais nichado, ele funciona melhor. E você, na Casa Las e Vícios, você vende para quantos pontos de venda no Brasil? Olha, a gente teve uma mudança muito grande no perfil de vendas com a Covid, né? Então, a gente tinha muitos pontos de venda físico, aí a Covid trouxe muitos consumidores pelo comércio eletrônico e hoje a gente está refazendo, diminuiu um pouco o comércio eletrônico e a gente está refazendo a nossa base de clientes. A gente deve ter uns 50 clientes, mas como eu expliquei, são pequenos negócios, né? Então, assim, temos alguns clientes maiores, mas no nosso caso específico a gente trabalha mais com um negócio mais nichado. Obrigado por contar a sua história para a gente hoje, Bruno. Bruno Las e Vícios, que é dono da Casa Las e Vícios e é produtor de um tipo especial de chocolate, um chocolate muito mais cuidado, muito mais elaborado, que é o chocolate tipo Bean to Bar. É isso, né? Vinícius, obrigado. Obrigado. Gente que faz volta na semana que vem.